voltamos, né? E voltamos agora com a terceira e última parte desse conteúdo que ele é fabuloso e paramos nos aspectos culturais da Antiguidade Clássica, né? Já falamos sobre o teatro, né? A participação, a importância do teatro para a cultura grega e agora a gente tem a importância que é bem bacana também, que é a questão das estátuas. E essas estátuas na Grécia, elas foram mudando a partir do período. Então, cada período tinha algumas características que diferenciavam uma estátua da outra. Então, a gente vai ter, no período arcaico, uma espécie de estátuas, no clássico, um outro modelo, e no helenístico, um outro modelo. No arcaico, a gente vai ter principalmente as figuras masculinas, de forma rígida, lembrando aquela imponência escultural egípcia antiga. A gente vai ter um modelo muito simplificado, muito rígido e eles não estavam muito próximos da natureza humana, digamos assim. No clássico, a gente já vai ter a utilização do bronze. As formas elas são mais acentuadas, então a gente já começa a trazer aquela ideia de proximidade com o organismo vivo, né? De uma proximidade com a ideia de humano. A gente tem a ideia do naturalismo, harmonização. Os esquemas são bem simétricos e também eles são bem proporcionais. As estátuas aparecem bem proporcionais. No período helenístico, aí sim a gente vai ter as estátuas ganhando expressividade, uma ideia de realismo, então elas estão muito próximas dessa ideia do ser humano. Elas estavam tão próximas que algumas pessoas diziam o seguinte, que as estátuas elas eram humanas mesmo, não foram esculpidas, mas elas se tornaram pedras, eram homens que se tornaram pedras a partir do olhar da Medusa. Então existia muito isso. A gente consegue perceber nessas estátuas uma expressão mesmo, expressão seja ela de dor, de felicidade, de desejo. E a gente vai ter como matéria-prima para essas estátuas a utilização do mármore e do bronze. Aqui tem uma estátua muito conhecida, né, que é do Laoconte e seus filhos, e a gente consegue perceber exatamente essa expressividade de dor, né? A gente consegue ver que está muito próximo mesmo do humano. A gente tem a pintura grega, a gente vai perceber que essas pinturas a gente vai encontrar elas em grande parte nos vasos de cerâmicas e elas vão estar voltadas exatamente. Elas são construídas a partir de formas geométricas e as cenas retratadas geralmente estará voltada para guerras, festas e atividades do cotidiano, coisas simples mesmo. E esses atos heróicos pintados nesses vasos vão significar exatamente a ideia de formar, de moldar a consciência do poder humano, o poder que o homem tem sobre o mundo. Então, esses atos heróicos eles têm uma representatividade muito grande dentro do cenário que está sendo criado ali. A gente tem a coluna, e essa coluna ela é bem interessante porque cada povo vai trazer características para a construção dessas colunas dentro da arquitetura, beleza? Então aqui a gente consegue ver na imagem as colunas dos dórios, dos jônios e também a coluna do povo do Coríntio. Então a gente vai ver muito claramente que elas apresentam diferenças. A primeira, a dos dórios, a gente vai ver o seguinte, elas são mais simples, certo? Elas não têm um rebuscamento, elas vêm com estrias, que são essas listas aí que a gente consegue ver na vertical, e o capitel, que é essa parte de cima, vocês conseguem observar que não há uma ornamentação, ela é bem simples mesmo. Já do jônico, a gente vai ver que ela é mais trabalhada. Ela vai ter as iscas na vertical também, só que se vocês olharem a base dela, né, que é chamada de capitel, ele já tem uma ornamentação. E no Coríntio, a gente já vai ver que ela é muito mais rebuscada. A gente consegue perceber as listazinhas ali ainda durante nela, né, na coluna. Só que o capitel, ele vai vir com imagens em baixo relevo e essas estarão sendo representadas por plantas, por pedras preciosas. Então, a gente vai perceber esses recortes aí na arquitetura, a diferença na arquitetura produzida pelos gregos desse período, pelos povos gregos desse período. Na música, a gente vai ter também uma importância significativa. A música vai ter uma relação muito grande com a matemática, principalmente a matemática de Pitágoras. Então tem uma relação.
acreditava-se que o universo ele era música, só que ele não poderia ser ouvido por todo ser humano. Porque o ser humano ele não fazia parte dessa composição. Só aqueles que possuíssem uma mente superior poderiam acessar essa música. Então os matemáticos são bem importantes na composição das músicas, tanto é que eles vão se reunir nos chamados cultos a Orfeu e vão fazer os cultos orfeônicos, né? Então tem uma importância muito grande. E outro significado interessante da música para os gregos é que os gregos eles são responsáveis pelo sistema de notação musical, né? Os modos da composição, isso tudo é fundamentado lá nos povos da Grécia. Na filosofia, óbvio que a gente não pode deixar de falar da filosofia, né? A filosofia ela estava buscando ali a cosmologia, ou seja, o princípio do universo, o logos, né? A ideia de uma razão para o universo. Logo, essa filosofia ela estava dividida em dois blocos, né? O bloco dos físicos e dos metafísicos. Os físicos eram aqueles que buscavam o princípio material, né? A physis. Né? Qual é a physis? A formação material do universo. E aí a gente vai ter o Tales de Mileto, com a ideia da água, o Heráclito de Éfeso, quase não saía, do fogo, o Pitágoras com os números, o Parmênides com a matéria invisível e o Demócrito com o átomo. E a gente vai ter o metafísico, que é essa galera que a gente conhece bacana, né? Que é Platão com a teoria das ideias e o Aristóteles com a ideia de ato e potência. As Olimpíadas, que também é uma criação grega, a gente vai ter os primeiros acontecimentos dos Jogos, os festivais olímpicos, desde 776 a.C. Esses jogos eles eram dedicados aos deuses do Olimpo, aos deuses olímpicos, né, em especial Zeus. E também ele trazia a ideia de que as pessoas que estavam participando das Olimpíadas, né, o lema das Olimpíadas era mais rápido e mais forte. Elas eram realizadas em 4 anos, como ainda acontece, e cada atleta ele vai representar suas polis. Então eles vão estar competindo pela glória pessoal e também para demonstrar a superioridade militar de sua cidade. Então existia toda uma lógica de funcionamento para as Olimpíadas. A religião, a gente sabe que os gregos eles eram politeístas, né? Possuíam esses deuses, eles possuíam os mesmos sentimentos humanos, eles eram imortais e eles também poderiam estabelecer, galera, uma relação física com os seres humanos e gerar heróis que são chamados semideuses. A gente tem uma série de deuses. Eu coloquei alguns aqui, né? Afrodite, que é deusa da beleza, do amor. Eu coloquei Ares, que é deus da guerra. Então eu coloquei alguns aqui, mas vocês podem dar uma pesquisadinha na internet para ter acesso a toda essa mitologia grega, que é bem bacana. E a gente chegou a Roma, tá? A cultura romana, também os romanos nos trouxe um legado cultural muito interessante. Na arquitetura, os caras vão desenvolver as técnicas de arco, se vocês observarem aí. As formas arquitetônicas, a gente não vai ter somente aquelas colunas como os gregos fizeram. Os gregos fizeram outras coisas, mas um pouco mais simples. Os romanos eles vão vir com algo mais complexo, tá? As grandes obras, então os caras vão construir diversas casas de espetáculos, como por exemplo o Coliseu, vão construir também os aquedutos. Então os caras conseguem deixar um pouquinho mais complexo, e muito por sinal é a arquitetura desse período. A gente vai ter o direito romano, que também é outra característica, que foi incorporada por diversos países e até hoje em dia ainda é referência. Quando a gente vai estudar um pouquinho, por exemplo, do Império Bizantino, quando a gente estuda o Império Bizantino, a gente vai perceber que no Império Bizantino há uma cooptação dessa ideia do direito romano, então é muito utilizada até hoje também. A gente percebe a utilização desse direito na atualidade. E é o seguinte, esse direito criado pelos romanos, eles buscavam a responsabilidade civil das autoridades, eles buscavam a presunção de inocência dos réus, o direito sucessório e a capacidade jurídica das pessoas. Não somente isso, mas essas 4 coisinhas que eu citei são coisas que ainda hoje prevalecem no nosso direito. Então são coisas que vieram lá do direito romano e que ainda hoje está em evidência. E o direito romano ele vai estar dividido em 3 partezinhas aí, só para a gente fazer de forma bem sucinta, que é contemplando os espaços públicos
e o espaço privado. Então a gente tem o jus civilis, que é o direito dos cidadãos romanos, a gente tem o jus gentium, que é o direito comum a todos os povos, e o jus naturale, que é as regras da natureza, comum a todos os seres. Então isso aí são as características do direito. Na escultura, a gente vai ter a evocação dos grandes homens. Então, aqueles homens que participaram da construção do Império, eles vão ter seus corpos esculpidos e deixados lá de lembrança, digamos assim, para que outros povos pudessem ver quem eram essas pessoas, quem foram essas pessoas que contribuíram. A gente vai ter o idioma, o latim, que vai originar diversas outras línguas, como, por exemplo, o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno. A gente vai ter na literatura uma capacidade gigantesca de argumentação, raciocínio lógico, o poder de persuasão, a ideia dos grandes oradores e escritores, também a ideia da poesia e da prosa, os caras escreviam nos dois formatos. E essa literatura é interessante a gente estudar pelo seguinte, não era uma literatura que estava voltada apenas para a elite, não. A população também tinha direito a essa literatura. Então isso é uma das características desse período. E aqui a religião também é algo que a gente deve focar pelo seguinte, a religião romana ela buscou pegar os deuses grego e a gente vai ter uma espécie de adaptação. Então, o deus romano ele também poderia ser visto com outro nome no mundo grego. Então, por exemplo, Júpiter, que é um deus romano, ele tem o mesmo significado que Zeus para os gregos, que é o pai dos deuses. Aí a gente vai ter, por exemplo, Minerva, que é uma deusa romana, que ela vai ter o mesmo significado para os deuses gregos, mas com o nome de Atena, que é a deusa da sabedoria. Então, assim, os romanos beberam muito da religião grega e fizeram essa adaptação. E os deuses ganham outros nomes, mas o significado acaba sendo o mesmo. Então, isso é algo também bem relevante para a gente pensar aí e trabalhar. Galera, é isso. Finalizamos aqui a nossa aula. Forte abraço. Nos vemos na próxima. No mais, respeita a nossa história.